A graça e a paz, irmãos, nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens na primeira carta do apóstolo Pedro. E nós, na última ministração, ficamos aqui no capítulo 3, no versículo 12. Foi a última ministração. E para quem já tem acompanhado, né, essa carta, já tem lido, sabemos que todos nós temos tratado, né, por um acordo mútuo de pregarmos sequencialmente, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 13 ao 17. Se todos abriram, vamos ler então. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos assombreis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Vamos orar por ter aberto a palavra do Senhor. E que o Espírito Santo nos ajude na transmissão e na compreensão da sua palavra. Irmãos, um dos maiores dilemas da humanidade é o sofrimento. Se o sofrimento é algo que percorre toda a história da humanidade, chega-nos à mente uma pergunta: por que nós sofremos? A resposta do sofrimento da humanidade tem origem no primeiro homem e na primeira mulher. Esse ser criado, esse homem e essa mulher criado por Deus, estavam na presença de Deus, vivendo em harmonia com a natureza criada. Tudo funcionava perfeito e não havia sofrimento algum, porque Deus estava presente. Tudo que Deus queria desse homem é que ele crescesse, multiplicasse e povoasse essa terra. Portanto, toda a humanidade seria bendita se esse homem, se essa mulher permanecesse na vontade de Deus, na presença de Deus. Como isso não aconteceu, o homem resolveu ficar independente do seu Criador. Por consequência desse abandono da presença de Deus, porque esse primeiro homem, essa primeira mulher, foi-lhe dado uma prerrogativa de escolha. Eles tinham a escolha de permanecer no centro da vontade de Deus, ou seja, com a presença de Deus em suas vidas, ou eles assumirem o controle da sua própria vida. Quando eles resolveram assumir o controle da sua própria vida, toda a humanidade sofreu por essa consequência. Não só as pessoas sofreram e sofrem até hoje, mas também toda a criação. Toda a terra sofre e geme até hoje, esperando que venha a adoção dos filhos de Deus, ou seja, um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça e onde esse novo homem, essa nova mulher, estará para sempre novamente na presença de Deus. Enquanto isso não acontece, todo o sofrimento causado pela queda do homem atinge a todos os seres humanos. E aí, irmãos, nós estamos aqui no contexto da carta de 1 de Pedro. É uma carta que nos remete a um tempo onde os irmãos sofriam perseguições. Essa carta foi escrita para um povo que estava passando por lutas e provações.
eles não estavam mais no seu local, na sua cidade natal, por causa de perseguições. Espalharam-se pela face da terra em outras localidades, em outras cidades. E ali, eles eram estranhos. E Pedro chama esses irmãos de peregrinos. Como também nós, irmãos. Nós, nesse mundo que nós vivemos, não somos mais pertencentes a esse mundo. Nós somos peregrinos, estamos de passagem nesse mundo. A questão é que muitos cristãos não têm a consciência do que eles são. Então Pedro mostra aqui nessa carta que existem situações que eles irão passar por ser cristão. E do primeiro capítulo até então, esse capítulo 3, até o versículo 12, ele vai mostrar que existem esferas da sociedade, nesse mundo aí fora, que o cristão deve permanecer de forma a testemunhar a sua vida como verdadeiramente sendo uma vida de um cristão verdadeiro, em face à sociedade que estão observando o seu procedimento. Portanto, ele mostra que em várias esferas da sociedade, o cristão deve ter um comportamento exemplar. Um comportamento que tem a ver com o exemplo de Cristo. Porque, irmão, se você parar para pensar, o nome cristão é um nome que tem um peso sobre ele. Hoje, na nossa sociedade, cristão é qualquer pessoa que diz que crê em Cristo. Qualquer um, até de outras religiões, que professam ser cristãos. E nós temos, na nossa sociedade, no mundo atual, o que nós chamamos de cristãos nominais, de nome. Mas o que o apóstolo Pedro está falando são para verdadeiramente cristãos. E eu quero chamar a atenção essa noite de vocês para que nós venhamos a entender o que é realmente ser cristão e falarmos sobre o tema o sofrimento do justo. Porque sofrer é uma coisa inerente a todos. Porém, sofrer como justo não é para todos. O sofrimento está em todas as esferas, na saúde, na violência que há nesse mundo. Pessoas estão sofrendo por problemas no seu casamento, problemas familiares, problemas na área do trabalho, financeira. Quantos problemas geram sofrimento? Porém, nós queremos falar essa noite, que o apóstolo Pedro está querendo falar, é do sofrimento de alguém que serve verdadeiramente ao Senhor. E quais são as implicações desse sofrimento? Nós vamos ver aqui, irmãos, que nesse capítulo 3, a partir do versículo 13, ele começa fazendo uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta retórica, para que você reflita a sua vida. A primeira coisa que ele fala no versículo 13 é: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Quem vai fazer você sofrer maltrato, se você for zeloso do que é bom? Essa palavra zeloso, sabe qual é a intenção dela? A palavra zeloso aqui tem a ver com imitação. Lembra do que o apóstolo Paulo disse? Quando ele fala assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele joga esta questão para os irmãos entenderem que eles precisam imitar a Cristo da mesma forma que ele tem imitado. Então a minha pergunta é: você e eu, nós temos sido imitadores do que é bom? Porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, toda boa dádiva vem do alto do Pai das luzes, tudo vem da parte de Deus. Então, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, de boa consciência, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 4, ele vai falar isso: se há alguma virtude nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
Meus irmãos, muitas vezes nossa mente está ocupada com tantas coisas, principalmente a internet, que chega a todo tempo tirando nossa atenção, e nossa mente fica sobrecarregada com tantas informações, com tantas coisas. Mas aquilo que é bom, aquilo que vem da parte do Senhor, que vem de Cristo, que nós devemos aprender em nosso ser, e não apenas na nossa mente, mas aquilo interiorizar a nossa vida, ou seja, fazer parte de nós, ao ponto de que as pessoas observem o seu e o meu procedimento e vejam Cristo em mim e em você. Isto é o que realmente interessa, porque ele está dizendo aqui, se você é zeloso do que é bom, será que alguém vai te maltratar? Será que alguém vai fazer mal? Aí vem a questão, mas, no versículo 14, esse mais é uma conjunção adversativa. Quer dizer, é mais difícil alguém te maltratar se você faz o que é correto, se você busca viver como cristão. Mas, irmãos, no versículo 14 ele diz, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. O que Pedro está querendo falar aqui, irmãos? Se você parar para pensar, Pedro está falando de uma situação inusitada aqui. Mas mesmo que venhais a sofrer por causa da justiça, mesmo que você venha a sofrer porque você faz algo que é correto, aí ele vai dizer, não, bem-aventurados sois. O que é ser bem-aventurado? É você ser feliz por fazer o que é correto, você sofrer porque você fez o que é correto. Irmãos, nós vivemos num mundo onde que quem faz esse tipo de coisa é tido por tolo, bobo, uma pessoa sem noção. Como é que tu deixas essa pessoa te pisar e fazer o que quiser contigo, e tu não revidas, e tu não fazes, não dás o troco? Então veja que o mundo enxerga você fazer coisas boas como sendo algo ruim, algo que é um sinônimo de fraqueza. Se você faz o que é bom, você é fraco. Você se deixa os outros pisarem em você. Então a visão do mundo é essa. Então muitas vezes nós ficamos pensando, não, eu não posso ser fraco, eu não posso ser uma pessoa fraca, eu não posso deixar que as pessoas pensem que porque eu estou fazendo o que é bom, o que é correto, então muitas vezes eu vou tentar o quê? Tentar me assemelhar. Muitas vezes as pessoas se sentem amedrontadas, atemorizadas, porque eles estão sendo maltratados, estão sendo acuados. Veja o que acontece se você for um verdadeiro cristão na faculdade ou no trabalho onde procure ver o que vai acontecer se você procurar fazer corretamente aquilo que o Senhor espera que você faça. Na faculdade principalmente, entre os jovens eles praticamente não ligam muito para essas coisas, mas não pense que por você ser jovem e você acha que tem muito tempo pela frente, que você tem muita vida para viver porque você é jovem, então você pode viver de acordo, porque às vezes as pessoas, por ser jovem e no meio que eles vivem, então eles são muito mais influenciados pelo meio de que eles próprios serem luz e fazerem a diferença no meio deles. Então o que acontece? Muitas vezes o Senhor, ele é longânimo, mas pode ser, irmãos, pode ser que o Senhor, ele possa agir de forma que você não está produzindo frutos, seja cortado. Muitas vezes aquela vara que está enxertada na videira, se ela não produz o fruto, o Senhor vem e corta e lança fora. Se você pensar, mas eu sou salvo em Cristo, tudo bem, você é salvo em Cristo e talvez
se você realmente não está vivendo de forma a agradar o Senhor, por que você continua vivo aqui? Então a ideia de que esses sofrimentos, muitas vezes é por causa de falhas. Se você praticar aquilo que é errado, você vai sofrer as consequências. Mas se você praticar o que é correto diante do Senhor, pode ser que você venha a sofrer sobre isso. E aqui no verso 15 ele diz: antes de tudo, irmãos, se você está sofrendo afrontas, porque você procura fazer o que é bom, procure santificar o Senhor no seu coração. Procure colocar o Senhor como Senhor da sua vida. Muitas vezes nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele é meu Salvador, mas o meu Senhor é diferente. Porque o servo, ele não tem vontade própria. O servo, ele procura fazer a vontade do Senhor. E santificar, no versículo 15, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, é uma das chaves para que você possa calar a boca daqueles que te acusam, ou daqueles que te oprimem, porque você é um cristão verdadeiro, porque você não aceita suborno, porque você não mente no seu ambiente de trabalho, porque você não se molda àquele que vive praticando mal, porque você não é alguém que se coloca como uma luz debaixo de um velador, ou seja, debaixo de uma mesa, onde que a luz não brilha, mas você é alguém que foi posto sobre o velador, ou seja, sobre um local alto para brilhar, e que as pessoas vejam a sua luz brilhando nesse mundo de trevas, e não se assemelhando àqueles que vivem praticando males. Então ele diz: santifique a Cristo como Senhor em vosso coração, porque se nós não tivermos a consciência de que Cristo é Senhor da minha vida, Ele é só o Salvador da minha vida, todo o meu procedimento nessa terra vai ser tortuoso. Eu não vou honrar ao Senhor com a minha vida. Muitas vezes nós entendemos que o Senhor é Salvador, mas Senhor é a coisa mais difícil, irmãos, porque hoje o Senhor está esperando pessoas que verdadeiramente expressem que Cristo é o Senhor da sua vida. E não é só de boca não, irmãos, são com as atitudes que você e eu nós tomamos no nosso dia a dia. Se as nossas atitudes negam aquilo que nós professamos ser do Senhor, nosso caminho é tortuoso e não serve de testemunho para aqueles que estão nas trevas. Eles vão olhar para mim e para a sua vida: olha, como é que você diz que é cristão? Como é que você fala de Cristo e a sua vida se parece com a minha? A sua vida não tem diferença nenhuma. Qual é a autoridade que eu e você nós temos de falar de Cristo, de proclamar o Evangelho, se nós não vivemos o Evangelho ao qual nós proclamamos? Cristo precisa ser Senhor no teu coração, irmãos. Se Cristo não for o Senhor no teu coração, questione se você teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, irmãos, nós precisamos levar a sério o Senhor Jesus, ao qual verteu o seu sangue na cruz, pagou o preço no seu corpo martirizado, o seu sangue derramado por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Isto é muito grandioso, irmãos. Isto tem sido deixado de lado, porque o evangelho que tem se pregado hoje é um evangelho de facilidade, um evangelho que as pessoas querem que Cristo seja aqueles que vai trazer uma bonança para a sua vida, que vai trazer a felicidade, que vai trazer o bem-estar nessa terra, mas aquilo que está preparado para nós não é aqui. Nós somos peregrinos, nós somos passageiros. O que tem preparado está no alto, não está aqui nessa terra. Nós não podemos viver brincando de ser crentes.
O mundo está entrando numa decadência moral, e isso vai se aprofundar, irmãos, a coisa vai piorar cada vez mais. Eu não estou pregando aqui o caos, mas é porque está escrito que o mundo jaz no maligno. Não podemos ficar de braços dados, andando como se fôssemos indolentes, sabe, andando e, não, tudo bem, quando Cristo voltar me leva. Não é assim que Cristo espera que um cristão, um seguidor dele, aquele que leva o seu nome, viva nessa terra. Precisamos levar a sério, irmãos. Nós precisamos nos arrepender, botar o joelho no chão e no pó e na cinza, nos arrependermos, porque estamos vivendo uma vida, Senhor, displicente, vivendo nesse mundo como se tudo fosse normal, e como nós pertencêssemos a esse mundo. Nós vamos ver que Cristo é aqui, é centralizado, é aquele que tem todo o poder e autoridade, e aqueles cristãos devem considerar Ele como Senhor da sua vida, no seu coração, para que eles possam dar razão da esperança que há neles. Como é que você vai dizer a razão que você espera outra coisa, o porvir, o novo céu e a nova terra, se você vive enraizado nessa terra? Se você vive como raízes profundas aqui, é como que Cristo não volte agora, eu tenho muitos planos, muitas coisas para fazer nessa terra, nessa vida. Então, para que Cristo voltar agora? Deixa eu realizar minhas coisas e meus sonhos. Irmãos, preste atenção numa coisa. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Segure aqui, abre em Gálatas no capítulo 1. Veja aí, Gálatas capítulo 1. O apóstolo Paulo fala algo muito importante aqui para nós refletirmos essa noite. Quando ele vai dar saudações, aqui a partir do versículo 3, ele diz assim, Gálatas 1, 3 ao 5, ele diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Só para nos salvar, é só para nos salvar? Não, ele diz, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para nos desarraigar desse mundo perverso, irmãos. Eu vou te falar uma coisa, irmão, se você é crente verdadeiro, se você é um cristão verdadeiro, e se você não tem procurado viver como um cristão verdadeiro, sabe o que é desarraigar? É quando alguém pega um mato, um capim, e ele puxa da terra. Ele tira você dessa terra. Ele tira você dessa terra porque você é inútil. Se você não vive para glorificar o Senhor, você vai ser salvo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, ele diz que foi posto um fundamento, o qual é Cristo Jesus, e não há outro fundamento. Agora, sobre esse fundamento, vede como edificas, porque muitos vão edificar a sua vida nessa terra como palha, como feno e madeira. Quando vier o fogo para provar a vida que ele vive nessa terra, vai queimar, virar carvão. Mas se alguém produz uma obra na presença do Senhor e buscando viver de acordo com a vontade do Senhor, é ouro, prata e pedras preciosas. Mesmo que venha o fogo, permanece essas três coisas valiosas permanecem: a prata, o ouro e as pedras preciosas. No fogo elas permanecem sempre as mesmas, elas têm valor para com Deus, mas a palha, feno e madeira se extinguem. Nesse mesmo texto, Paulo vai dizer: o tal será salvo, todavia, como que através do fogo. Eu quero dizer para vocês, se você é salvo, você pode chegar na glória de duas maneiras: apresentando obras que frutificam e que glorifiquem o nome do Senhor, ou você chega na glória queimado, as suas obras queimadas. Você vai para a glória, mas você perdeu a chance de testemunhar o Senhor Jesus nessa terra, de fazer uma diferença na sua geração, e de que outros possam lembrar de você, como muitos homens do passado são lembrados hoje, porque viveram uma vida digna
e de uma vida de arrependimentos, uma vida de busca pela presença do Senhor. Isso faz a diferença na sua geração. Meu irmão, a nossa vida é uma fumaça que passa, uma neblina. Quanto tempo você tem de vida? Você sabe dizer se você vai chegar daqui a mais uma semana ou até mais um dia? Você não sabe, ninguém sabe. Portanto, os dias são maus e nós devemos remir o tempo, aproveitar as oportunidades e glorificar o nome do Senhor enquanto você respira. Senão, irmãos, você está perdendo o seu tempo. Você não pertence mais a esse mundo. Se você voltar aqui, veja, irmãos, observe que no versículo 15, aqui do capítulo 3 de Pedro, se você voltar, ele diz: antes santificai a Cristo no vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você responde o que para alguém se pergunta, se é que alguém pergunta que você é um cristão, e por que você, qual é a esperança que você tem? Porque aqui ele está falando de gente que procura viver de modo a transmitir Cristo pela sua vida, ao ponto de que as pessoas observem a sua vida e perguntem a ele: por que você vive assim? Por que você não se contamina? Por que você é diferente? Por que você é uma mulher diferente? Pensa diferente? Vive de forma diferente? Então, se você tem Cristo como Senhor no seu coração, você estará preparado para responder. Ou seja, ser um apologeta, conhecer o Evangelho, por que você crê em Cristo e qual é a esperança que você tem. É nessa vida? Porque o apóstolo Paulo vai dizer: aqueles que esperam de Cristo somente para esta vida, ou seja, para esse século, são os mais infelizes de todos os homens. E se nós estamos falando de sofrimento, infelicidade, aqueles que vivem com o coração, com os olhos focados para esta vida apenas, eles são infelizes, irmãos. E é o que acontece. Existe a classe de pessoas que não têm um encontro com Cristo. E aqueles que tiveram um encontro com Cristo, mas vivem como se ele não fosse o Senhor. Eu estou falando aqui para esses, principalmente. Você vive como se o Senhor não fosse o Senhor. Não, eu creio que Cristo é o Salvador, mas viver como Cristo já é outra história. Então veja que a razão da esperança que há em vós, aqui no capítulo 1, Pedro já havia falado sobre isso. Veja aqui em 1 Pedro 1, verso 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança, porque Cristo ressuscitou, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Esta é a nossa meta, o nosso alvo, porque Cristo ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos juntamente com Ele, e estaremos na glória, para vê-los face a face. Então, irmãos, essa é a esperança que há na vida de um cristão. Ele muda o seu procedimento nessa terra, porque a sua expectativa não é nessa terra. Ele é peregrino, ele visa o que é eterno. Então ele vive para o eterno, para a glória, ele não vive para o agora. Então, irmãos, veja aqui, voltando aqui para o capítulo 3, no verso 16, Pedro mostra que você deve fazer isso para aqueles que não conhecem o Senhor, porque espera-se que aqueles que já têm o Senhor possam fazer a diferença onde eles estão. Eu lhe pergunto, onde você estuda, onde você trabalha, onde eu trabalho, como as pessoas te veem? Você acha que as pessoas vão te perguntar isso? Porque você é diferente? Ou você passa desapercebido? Porque senão, nós não estamos testemunhando com nossa vida Cristo em nós. É a esperança da glória. Cristo é refletido na sua vida
para que as pessoas vejam a luz brilhando. E que luz é essa que está na tua vida? Que brilho é esse que tu tens? E você explica então. Mas se teu brilho está apagado, é porque o óleo do Espírito está vazio. Você está se enchendo de muitas coisas. Sua mente, seu coração está cheio de muitas coisas. Mas enchei-vos do Espírito. Encher-vos do Espírito é um relacionamento íntimo, mais profundo com o Senhor. Se você não tem esse relacionamento, irmão, busque urgentemente. Os tempos são maus. Os tempos estão sendo cada vez piores. E as pessoas não querem só ouvir, elas querem ver luz, querem ver a diferença do sal, que se ele for insípido, ele não tem sabor. Para quê? Ele existe só para ser pisado nos ombros. Se você é sal e luz, por que você existe se você não está fazendo diferença? Se o sal não salgar, se ele não fizer a diferença, é para ser pisado pelos ombros, é desprezado. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Então veja, irmãos, ele diz no verso 16, fazendo todavia o quê? A pregação do Evangelho, a explicação do porquê você crê em Cristo, fazendo todavia, verso 16, com mansidão e com temor e boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Isso faz diferença. Bom procedimento apenas não. É o bom procedimento em Cristo. Então veja que ele está dizendo, olhe, não seja áspero. Muitas vezes as pessoas chegam lá fora, eu estou pregando para vocês aqui, mas não pregar o Evangelho lá fora no testemunho, não queira ser áspero com aquela pessoa, né? Tenha paciência. Ele disse, olha, com boa consciência. O que é isso, boa consciência, irmãos? O apóstolo Paulo disse, em nada me argue a minha consciência. Nem por isso eu me dou por justificado. Olha, imagine o apóstolo Paulo dizer isso, olha, minha consciência não me acusa não. Agora, eu não estou me justificando a mim mesmo, porque eu dizendo, eu sou o cara que eu não peco, não, o Senhor é que me julga. Mas ele diz, a minha consciência não me acusa. Então ter uma boa consciência você se aproxima das pessoas com boa consciência, ou seja, dando o exemplo de que você procura buscar o exemplo de Cristo na sua vida, porque, irmãos, o que se espera de um cristão, um seguidor de Cristo, é um discípulo de Cristo, é um imitador de Cristo, aquele que imita o procedimento. Então é algo prático, não é algo teórico, não é algo que intelectualmente falando, você falar bem sobre Cristo, a cristologia, você explica tudo sobre Cristo, mas nunca vive Cristo. No apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele disse, não foi assim que aprendestes a Cristo, não foi assim que vocês aprenderam Cristo na sua vida, não é aprender sobre Cristo, mas aprender a própria pessoa de Cristo formada. O apóstolo Paulo disse, eu sofro, meus filhinhos, em Gálatas, eu sofro até agora como quem sofre dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Até ser Cristo formado em vós. Ou seja, é aquela ideia, irmãos, que o apóstolo Paulo não se cansava. Ele disse, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. O alvo é Cristo, irmãos. Ele disse, eu não julgo ter alcançado. Ele disse, outra vez em Gálatas, do capítulo 2, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nessa carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, a quem a si mesmo se entregou e me amou. Então, irmãos, veja que Cristo morreu pelos seus pecados, para que você viva para o Senhor. Não viva mais para si, mas viva para aquele que morreu e ressuscitou. Preste atenção, irmãos, essa palavra é para mim e para você, para que você reflita a sua vida essa noite. Se você tem buscado
glorificar o nome do Senhor, eu não quero dizer com isso que nós somos perfeitos. Nós temos uma natureza pecaminosa que milita contra a nossa carne. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Um verdadeiro cristão, ele não vive praticando certas coisas que desagradam ao Senhor. Prática não. Porque o pecado, muitas vezes, que acontece na nossa vida é um acidente de percurso, algo que acontece uma vez ou outra. Para um verdadeiro cristão, ele não vive em uma prática contínua, ou seja, ele com pecados que cauterizaram sua mente de forma que ele está insensível, ele vive de uma forma a viver conforme os seus desejos, as suas vontades, esperando que Cristo venha e leve ele para o céu. Eu estou falando é disso. Não pode ser, não pode. Então aqui, se nós vemos, aqui o apóstolo Pedro, ainda aqui no versículo 17 do capítulo 3, ele diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticardes o mal. O normal é nós sofrermos por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. O normal é o sofrimento porque você erra. O que está precisando hoje, irmãos, é nós sofrermos porque fazemos o que é correto. Sabe, parece que os erros são mais evidentes na vida de muitos. E as consequências desses erros aparecem mais do que um sofrimento por causa de que você viveu e procurou agradar o Senhor. Isso é o que deve aparecer. Você lembra daqueles cristãos que não negavam ao Senhor no primeiro século, e eles eram jogados nas arenas para os leões, queimados vivos para iluminar a cidade de Roma. Eles eram um espetáculo para aquelas pessoas, mas muitos estavam observando a vida deles sendo ali consumida pelo fogo ou devorado pelas feras, pelos leões. E eles disse: não é possível. Não é possível que essas pessoas estão sofrendo e não negam a sua própria vida. É entregue para ser martirizados e eles não negam o Senhor. Tem que ter um fundo de verdade nisso, porque ninguém deixa a sua vida ser gasta, se entrega, sofre dano por causa de um homem que diz ser o Salvador. Eu creio nesses que estão entregando a vida verdadeiramente, provando que mártir é a testemunha de Cristo, é aquele que vive para testemunhar o Senhor até a morte. Até a sua morte ele vive para testemunhar o nome santo do Senhor, do qual eles carregam. Portanto, irmãos, vire a página aí, porque o sofrimento ele avança. Aqui o apóstolo Pedro mostra aqui no capítulo 4, veja aí no versículo 1, ele vai dizer aqui que o exemplo de Cristo deve ser o nosso exemplo para hoje. Para hoje, para o dia que nós estamos vivos, para amanhã, segunda-feira, se despertarmos vivos, como vai ser o nosso procedimento daqui por diante, tem a ver com aquilo que eu considero o que o Senhor fez por mim e o que é que eu faço por Ele. Há um cântico que diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Você vê que é uma vida de gratidão. Quando você reconhece o que o Senhor fez na tua vida, muda o foco das tuas atitudes, de como você pensa, de como você age. A minha expectativa é que o Espírito Santo toque no seu coração. Senão ele continuará fazendo isso. Hoje, amanhã, depois. Mas nós só temos hoje, irmãos. O presente é o hoje, é o agora. Não deixe para amanhã.
se arrependa se você não tem vivido de uma forma digna da vocação ao qual você foi chamado. No versículo 1 do capítulo 4, diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Olha, irmãos, aqui Pedro vai entrar num sofrimento diferente. Um sofrimento por causa da nossa velha natureza. E aqui ele mostra que há uma chave para nós vencermos esse sofrimento. Ele diz: tendo Cristo sofrido na carne, no seu próprio corpo, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Ou seja, o que é armai-vos? Ou seja, esteja revestido. Porque, irmãos, nós estamos numa luta constante. Nesse mundo, é um mundo de trevas, é um mundo que nos aflige espiritualmente. Isso aqui lembra das armas espirituais de Efésios capítulo 6, onde nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistirmos no quê? No dia mau. Tem dia, irmãos, que a situação é pesada demais. Todos os dias vem afrontas, mas tem dia que a situação é muito difícil. Todos nós enfrentamos um dia difícil na nossa vida. E é necessário estarmos revestidos com essa armadura de Deus, para resistirmos nesse dia mau. E aqui ele também faz uma menção de ter o mesmo pensamento que Cristo Jesus teve. Porque quando nós estamos esvaziando-nos de nós mesmos e nos humilhando a nós mesmos, que é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, em Filipenses no capítulo 2, 5 em diante, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento, ou pensamento, é a mesma coisa, que houve também em Cristo Jesus. Esse pensamento é: a si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou. Duas coisas que nós precisamos fazer: nos esvaziar de si mesmo, do nosso eu, das nossas vontades contrárias à vontade de Deus. Esse esvaziamento faz com que você esteja revestido também. Porque, irmãos, quando nós estamos cheios de si, nós estamos fracos. A nossa força não está em nós mesmos, está no Senhor. Esvazie-se de si mesmo é você deixar que Cristo encha através do Espírito Santo a tua vida. E aí, veja que quando Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito, como ele estava para ser tentado, para ser provado? Ele estava cheio do Espírito Santo. Para nós enfrentarmos o dia a dia, as dificuldades, as afrontas, as pressões desse dia, é necessário nós nos esvaziarmos de nós mesmos e procurarmos nos encher do Espírito Santo, estar revestido com o Senhor para enfrentarmos as astutas ciladas do diabo, irmãos. Porque aqui ele entra em outra esfera, a esfera das tentações. Porque muitas vezes nós sofremos pelas tentações que nós sofremos. Algumas vezes nós sucumbimos, mas para um cristão verdadeiro, é como eu já disse antes, isso não é algo contínuo. A boa consciência é aquilo que mostra que você vive mais demonstrando o Senhor do que errando. Então veja que ele diz aqui, no Hebreus no capítulo 2, 17 ao 18, mostra que Cristo Jesus, ele quando morre pelos nossos pecados, ele passou por todas essas provas, no deserto, na tentação, em todo tipo de tentação ele passou. Por isso que ele se compadece de cada um de nós. Por isso que ele conhece a nossa estrutura e ele intercede por nós. Veja o que diz aqui, é só voltar algumas páginas, segura aí, Hebreus capítulo, então, 2, 17 e 18. Veja aqui, Hebreus 2,
Hebreus 2, 17 e 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Quem? Quem que ele está falando? De Cristo. Aqui mesmo, ele está mostrando aqui no verso 16, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, que somos também nós, pela fé. Então ele diz aqui no verso 17, então, por isso mesmo que ele socorre a nós, por isso mesmo convinha que ele em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. 18. Pois naquilo que ele mesmo, que irmãos, sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Como nós, Senhor. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias vêm situações para tirar você do foco. E são situações fáceis não, meu irmão. São situações difíceis mesmo. São situações que ou você se rende ao Senhor e glorifica o nome do Senhor, ou você sucumbe e deixa o Senhor de lado e abraça o prato de lentilha oferecido pelo mundo, como foi Esaú. Esaú foi profano, porque ele trocou o direito de primogenitura, ele fez pouco caso de algo que tinha valor. Nós temos o maior valor em nossas vidas, que é Cristo habitando em nós e a salvação que Ele nos proporcionou. Quando você sofre a tentação, olhe para o Senhor e peça socorro a Ele. Peça socorro ao Senhor, porque Ele conhece a sua fraqueza, conhece a minha fraqueza, mas não sucumba. Não deixe que a situação domine a sua vida. Mas glorifique o nome do Senhor, irmãos, porque é isso que o Senhor espera. Você sabe que Deus, Ele espera, Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Não é falar boas coisas para Deus também. Não é só isso, não é de boca. É com a tua vida. Nós cantamos aqui com o pastor Adriano aqui, a irmã Daniele. Foi tão fácil cantar isso, irmãos. Eu vou lembrar para vocês. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar, para te adorar, Senhor. Foi que eu nasci. Tua vida tem sido isso, irmãos. Uma oferta viva no altar do Senhor para adorar, para glorificar o teu nome, Senhor, para que eu possa fazer a diferença na minha geração. Porque o Senhor, Ele espera os verdadeiros, Ele procura os verdadeiros adoradores, não só de palavras, mas aqueles adoradores que com a sua vida o adoram no dia após dia e glorifiquem o nome do Senhor, onde quer que eles estejam. Irmãos, é para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que o Senhor nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, para um reino de luz, para brilharmos e fazermos a diferença nesse mundo de trevas. Portanto, irmãos, nós precisamos vivenciar aquilo que nós temos aprendido. Nós precisamos, Senhor, fazer com que as pessoas vejam a Tua glória manifestada na nossa vida. É isso, irmãos, que o Senhor espera de nós. Portanto, veja que o Senhor, Ele é misericordioso, Ele sabe que nós somos falhos e Ele está pronto a nos socorrer. O problema é que muitas vezes, irmãos, o Senhor está pronto a nos socorrer. O problema é que nós não estendemos a mão para Ele nos socorrer. Nós tentamos resolver a situação por nós mesmos. Esquecemos que o Senhor está ao nosso lado. Esquecemos que Ele está conosco todos os dias. Esse é o grande problema.
que nós enfrentamos no dia a dia. Voltando então, irmãos, aqui para o capítulo 4 de 1 de Pedro. Veja, ele diz, a partir do versículo 2, que a nossa vida é aquilo que eu tenho pregado, mas eu só leio para vocês testificarem aqui na palavra, como é o nosso procedimento como cristãos. Verso 2, capítulo 4, verso 2, 1 Pedro. Para que no tempo que vos resta na carne, Cristo morreu pela tua vida, derramou o seu sangue, para que o tempo de vida que você tem, que você não sabe o tempo de vida que você tem, o tempo que vos resta na carne, como é que você aproveita esse tempo que você tem? No tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Qual é a vontade de Deus? É muito ampla a vontade de Deus, mas aqui tem um contexto da vontade de Deus. É a cruz, é uma vida crucificada, é uma vida entregue no altar do Senhor. Então veja que a vontade de Deus tem a ver com isso, porque ele diz no verso 3, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Basta o tempo que nós já vivemos na época que nós estávamos nas trevas, vivendo, fazendo a vontade dos homens e dos nossos pensamentos, e na nossa vontade já basta, irmãos. Agora não. Agora ele diz, basta o tempo que vocês já viveram executando isso, a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, ainda no versículo 3, concupiscências, desejos incontroláveis, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Isso mostra claramente, Gálatas capítulo 5, as obras da carne manifestas aqui. E Paulo diz em Gálatas 5, sobre as obras da carne, elas são bem conhecidas. O que precisa, irmãos, é que essas coisas são muito conhecidas de todos, mas o fruto do Espírito precisa ser conhecido. As obras da carne, essas coisas que a carne, ela mostra o pecado, a conduta mundana, elas são bem conhecidas de todos. O que precisa ser conhecidas é o fruto do Espírito Santo que habita no verdadeiro crente. O fruto do Espírito precisa ser conhecido, precisa ser evidenciado na nossa vida. Então, irmãos, no verso 4 ele diz, por isso é que eles estranham, por isso que o mundo estranha aquele que vive dessa forma, que ele vive para agradar o Senhor. Eles estranham que vocês não... Aqui verso 4 ele diz, por isso difamamos, por isso que... Você sabe que o nome puritanos era um nome pejorativo, era um nome difamador. As pessoas olhavam para eles, aqueles homens e mulheres que viviam uma vida focada em agradar o Senhor, eles olhavam para eles, esses são os santarrãos, só querem ser santo demais. Eles difamavam, porque estranhavam, porque eles não andavam na devassidão que eles viviam. Eles estranham a tua vida se você vive dessa forma. Eles vão achar que você é alguém de outro mundo, se é que você está vivendo assim. Então ele diz, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Veja, irmãos, nós precisamos nos libertar do peso. Quando ele fala não concorrais com eles, é uma carreira. É algo que é como se fosse uma disputa entre que a multidão está correndo para uma direção, e quando eles estão correndo para uma direção, você está correndo contra eles. Então por que todo mundo correndo para um lado, para o abismo, que estão na porta larga,
estão correndo para um abismo, mas você está correndo contra. Você está correndo para a vida e eles estão correndo para a morte. Então eles estranham porque você não está do lado deles correndo. Porque você está andando de modo diferente, correndo uma outra carreira. Por isso que Hebreus capítulo 12 diz: corramos a carreira que nos está proposta, livrando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É uma carreira focada no Senhor, focada no alto, nas coisas do alto. As coisas terrenas são passageiras, irmãos, são fugazes. O próprio apóstolo Paulo, ele fala aqui que essas lutas, que essas pressões que nós vivemos, ele fala aqui em 2 Coríntios 4:16, não precisa abrir, veja, ele diz assim: o desígnio e efeito das aflições, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, fugazes, e as que se não veem são eternas. Não atentando nós nas coisas que se veem. Ou seja, quem é um verdadeiro peregrino não fica focado nas coisas desse mundo. Ele foca nas coisas que virão. Ele tem a expectativa de um novo céu e uma nova terra. Então, por isso, irmãos, que é tão estranho um verdadeiro cristão. É tão diferente. O que nós precisamos ver nos nossos dias são verdadeiros cristãos. Porque Cristo, quando voltar a essa terra, ele disse: porventura, quando eu voltar a essa terra, encontrarei fé? A tendência, irmãos, é que cada vez mais haja uma apostasia, um distanciamento do Senhor, porque aqueles que são cristãos de nome apenas, vão se afastar. Mas aqueles que pertencem ao Senhor glorificarão o seu nome até o fim, permanecerão fiéis e não se desviarão do seu propósito, porque eles foram comprados por bom preço, por um alto preço, o sangue de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, eu quero finalizar no versículo 7 do capítulo 4. O versículo 7 do capítulo 4 resume bem o que Pedro está querendo dizer. E há quase 2000 anos atrás ele escreve isso. E se para Pedro ele já o considerava como as coisas estarem num tempo breve para serem terminadas, extintas, todas essas coisas. Quando eu falo coisa, é o sistema mundano desse mundo, não a natureza, mas o sistema desse mundo. Ele está com os dias contados. Então no versículo 7 ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Se há quase 2000 anos estava próximo para ele, você considera próximo hoje? Você considera que as coisas estão mais próximas de chegarem ao seu clímax? No final de tudo, você está, se ele considerava quase 2000 anos, e hoje, como você considera? Então ele diz: sede, portanto, no verso 7, criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações. Esteja calmo, seja tranquilo e seja criterioso, seja diligente a respeito das orações, da vida devota ao Senhor. Orações no sentido de você falar com Deus, você viver uma vida legítima com o Senhor que te salvou. Tenha um relacionamento íntimo com o Senhor hoje, comece hoje a viver para Ele.
Abra a tua vida, o teu coração, mostre que você e ele, você pertence a ele, ele pertence a você. Tenha um relacionamento próximo com o Senhor. Ele está habitando em você através do Espírito Santo, a bem das vossas orações. Veja, à vista do sofrimento, o que nós devemos fazer? Se o tempo está próximo. Irmãos, observe o que diz aqui no verso 7 do capítulo 5. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esteja tranquilo e criterioso, mas fique atento. Não viva uma vida displicente, não, irmãos, porque esse mundo jaz no maligno e o príncipe desse mundo ainda está atuando nos filhos da desobediência. E eles podem usar essas pessoas para afligir a sua vida. Pode sim. Então veja, lançando sobre ele, verso 7, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Mas no verso 8 ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir, verso 9, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, ainda no nosso tempo nós vamos ver que tem gente, nesse tempo que nós estamos vivendo, que perto do que nós vivemos, nós estamos envergonhados perto deles. Porque o que nós temos de facilidade com o Evangelho, Bíblias, pregações, estudos bíblicos, não tem desculpa, porque tem gente no nosso tempo que não tem nenhuma Bíblia completa, porque vive escondidos, porque senão, se eles forem pegos, eles serão mortos. Como nós nos envergonhamos muitas vezes em face de pessoas que, como nós, entregaram a sua vida, mas só que tem um diferencial: eles demonstram uma fé muito mais grandiosa do que a nossa. Jesus diz para esse tipo de gente que vive para honrar o seu nome, se você, não precisa você abrir, só ouça o que Jesus falou em João capítulo 15, no verso 18 ao 20. Jesus foi que falou: se o mundo vos odeia, preste atenção nisso, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Se perseguiram a Jesus, perseguirão aqueles que são cristãos verdadeiros. A minha pergunta é: você tem sofrido como justo? Você tem sofrido como aquele que professa o nome de Jesus? Se tem, irmãos, veja o que o próprio apóstolo Paulo diz aqui no versículo 12 do capítulo 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, verso 13, alegrai-vos à medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando.
Verso 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, verso 15, porém nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Verso 16, mas se sofrer como cristão, essa é a diferença, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. A salvação é pela graça, mediante a fé, por Cristo Jesus. Mas ele está dizendo aqui que aquele que é salvo, ele passa por dificuldades até que essa salvação seja plena, até que esse corpo de humilhação seja revestido de imortalidade quando Cristo voltar. Até que Cristo volte, nós vamos passar por dificuldades, por apertos, limitações, mas no final nós seremos glorificados. E aqueles que vivem a sua vida para se gastar nesse mundo, perderão a sua vida. Mas aqueles que perderem a sua vida por amor de mim, achará, ou seja, vão achar a vida eterna em Cristo Jesus quando voltar. Vale a pena viver uma vida estreita, um caminho estreito, apertado, com lutas, com dificuldades, não porque nós erramos, mas porque procuramos fazer a vontade do Senhor. Isso é glorificar o nome do Senhor. Isso é, o Senhor se alegra quando nós sofremos o dano na nossa vida por causa de honrar o nome do Senhor. Então, irmãos, veja que aqui para terminarmos aqui nesse versículo, já estamos aqui chegando no final, no capítulo 5. Então ele veja aqui no versículo 19, no capítulo 4, 19, ele diz: se você vive essas pressões todas, se você busca honrar o nome do Senhor, como ele diz mesmo aqui, se sofrer como cristão no verso 16, glorifique a Deus com esse nome. Então a única coisa que nós devemos fazer, se nós estamos sofrendo por amor ao Senhor, está no versículo 19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, que não é sofrer por causa de pecado, é segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você procure fazer o que lhe agrada. Mesmo que com isso você sofra, ele diz: encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E para até assim, o último versículo está aqui no verso 10. Eu gostaria que todos lessem conosco. Gostaria que você lesse esse versículo 10 do capítulo 5, juntamente comigo, para nós encerrarmos. E eu creio que, se possível, cantarmos aqui o autor da minha fé, a quem eu tenho crido e que espero que um dia virá nos resgatar desse cativeiro. Verso 10, capítulo 5. Leamos todos juntos. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco de tempo, ou um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Verso 11 todos. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.